Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós trazemos um livro um pouquinho diferente para você. O convidado que está aqui conosco e que vai comentar sobre esse livro é Marcos Camargo Júnior e o livro é Luísa de Abreu Andrade, 100 anos de luz no caminho. Bom, Marcos, muito bom tê-lo aqui conosco, é uma alegria mesmo receber jovens, a gente adora receber jovens aqui, né? Obrigado, uma satisfação participar do Repensar e trazer esse livro e contar um pouquinho mais sobre ele. A gente sempre destaca essa coisa do jovem, porque o jovem no movimento espírita é muito importante, né? Então a gente sempre fica muito feliz de tê-los aqui conosco. Bom, eu falei que o livro é um pouquinho diferente, porque é um livro que conta a história de um espírito e de um centro espírita, não é Exato. isso? São duas coisas que se fundiram naturalmente no livro. É contar a história da irmã Luísa e como ela descobriu o Espiritismo e como surgiu o centro que ela fundou e inspirou também a fundação de outros. Né? Bom, então vamos começar. A irmã Luísa, ela é desencarnada já, não é mais... Isso. É alguém que trabalhou, né? Que deixou aí um trabalho, uma realização para que os que vieram atrás dessem continuidade, Exato, não é isso? Ela desencarnou em 1923, ela é mineira, nasceu em 1858, dia 24 de junho, e veio para São Paulo, se casou aqui, e aqui é que ela teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Bom, então ela fundou esse centro, né? E o que ela deixou para aqueles que estão agora nessa tarefa, nesse trabalho? Ela sempre teve uma preocupação social muito grande, né? Quando eu tive contato com os documentos da época, percebia nas atas, nas matérias até que eram publicadas num jornal chamado A Voz do Além, essa preocupação que ela tinha pelas pessoas. Independente de ser espírita, católico, protestante, ela mesma era protestante antes de conhecer o espiritismo. Então ela tinha essa preocupação com as pessoas, tinha esse cuidado. Então quem batia a porta do CEPAC, naquela época, quando ela estava lá, encarnada, essa pessoa buscava ajuda, buscava conforto, e isso ela deixou para o João Augusto Ferreira, que foi o presidente que veio, sucedeu, né, o trabalho dela, e para os outros que vieram até hoje. Então, essa é uma comemoração de 100 anos, é isso? 100 né? anos, 100 anos exato. do Centro Espírita. Isso, ele foi fundado em 1910, que ela conseguiu registrar o centro na época, né? Já havia a Fundação Espírita Brasileira na época, e ela começou oficialmente em 1910. Então, e vocês têm essa mudança de protestante para espírita? Como ela conta isso? Ela deixou isso escrito? Ou não? Não, tem um texto da época que deixa. Ela escreveu pouca coisa, acho que ela não gostava muito de escrever. Certo. Porque só ela assinava as atas, né, da época, foi tudo que eu consegui pesquisar. Mas ela conta que, por ser protestante, ela tinha o hábito de orar, de ler a Bíblia, mas ela não aceitava o espiritismo. Né? Ela tinha aquela visão do espiritismo como só os espíritos, a influência deles, e que isso era condenado, né, no Evangelho. E aí então ela não queria saber disso, até que um acidente que aconteceu, ela trabalhava com o marido dela, o marido tinha um restaurante lá na Rua do Gasômetro, e ela estava cozinhando e deixou cair uma chaleira de água quente nos pés. E aquilo virou uma ferida muito grande, e a medicina da época não conseguia curar, médicos, nada, e aquilo virou uma ferida grande. E uma amiga sugeriu para ela, por que você não vem comigo no centro espírita, que de repente tem algum motivo espiritual? E ela disse que não 2 vezes, e na 3ª vez ela aceitou. Quando ela chegou no centro espírita, ela sentou no último banco, era lá na Rua do Gasômetro. E aí um dos médiums disse, então, até que enfim ela veio. E aí foi o primeiro encontro, né, que ela teve. É interessante, eu acho que essas histórias, né, são importantes para que a gente se abra, né? Hoje ainda existe quem não aceita a espiritismo, ou o espírita que não aceita outra religião, enfim, né? Que é um pouco mais difícil. O espírita é um pouco mais aberto, porque a doutrina nos leva a isso, né? Que existem muitos mistérios, né, entre vida e morte, né? Mas são interessantes essas narrativas, porque você vai ajudando as pessoas a se abrirem, a conhecer pelo menos, né?
É Porque verdade. quando você conhece, você pode discernir se é bom, se não é bom, se é verdade, se não é verdade. Eu acho que esse é o... Mas só quando você conhece mesmo, né? Isso, quando você conhece. É interessante, é bem aquela frase que se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E eu costumo dizer que acho que todos nós vamos muito mais pela dor do que pelo amor, né? Mesmo quando a gente acredita que a gente está indo pelo amor. É Né? verdade. Porque você quer, ou porque você quer conhecer, ou porque você está insatisfeito. Enfim, quando você está insatisfeito, você tem um pouquinho de sofrimento, né? São as perguntas sem resposta, Sem né, que respostas, ficam. isso. Eu não sei se a irmã Luísa tinha essas perguntas sem resposta, mas eu imagino que sim. Isso. Porque a partir do momento que ela conheceu, ela não se afastou mais. Então é interessante, é uma coisa boa. Agora, Marcos, o que levou você a escrever esse livro, né? Como que você fez essa pesquisa, enfim, né? Eu conheci o CEPAC no final de 2006, né, pela família da minha namorada, a mãe dela, coordenária de ensino, que é a Fátima Barbosa, e ela nos envolveu na atividade social do centro. Eu achei muito bonito aquele trabalho. E eu vi que era um centro com muita história. E os 100 anos estavam se aproximando e a Deusa, que é uma das pessoas que trabalham no centro, uma dedicação incrível, assim, ela me convidou. Olha, eu queria muito escrever um livro sobre os 100 anos do centro, tem um monte de registro aqui, pastas, jornais, recortes, e eu preciso que alguém leia, estude e faça esse trabalho. E eu topei. Então, no início de 2008, foram quase 2 anos de trabalho, pesquisando essas informações, entendendo as informações, porque é um português arcaico, diferente do nosso, né? Os registros e entrevistas com as pessoas da época, até algumas visitas ali pelo bairro eu fiz caminhando a pé, para tentar entender por que mudou daqui para cá, o que aconteceu, né? Para essas mudanças, muita coisa não estava registrada. Então o livro ajudou e o livro foi praticamente andando sozinho, né? Para eu encontrar onde é que ele vai terminar, né? O que eu vou escrever. Fui escrevendo. Com certeza você teve a ajuda Tive. da própria Luísa, né? Luísa, Da irmã exatamente. Luísa, porque para você encontrar tudo, até para você ter o começo, o meio e o fim da história ou da situação, né? Exato. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre este livro. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Luísa de Abreu Andrade, 100 anos de luz no caminho. E quem está comentando sobre ele é Marcos Camargo Júnior. Marcos, normalmente a gente costuma começar a nossa conversa falando do convidado, e hoje a gente mudou um pouquinho, a gente começou falando da irmã Luísa, né? Que é importante também, né? A gente queria, e você já deu uma ideia, né, de como você se entrosou nessa tarefa, nesse meio espírita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que você, de onde você vem, né, de que religião você vem, se você vem de uma família espírita, e qual é a sua atividade. Eu venho de uma família que é muito católica, né, meus pais ainda participam ativamente. Eu me envolvi com um grupo de jovens, até os 18, 20 anos, me envolvi com atividades da Igreja Católica, como o Opus Dei, mas sempre ficaram algumas perguntas sem resposta, né? Para onde nós vamos, né? Qual é o nosso destino? E quais são essas realidades que existem além da nossa vida? É aquelas coisas de mistérios, né? É assim porque é assim, tem algumas coisas assim, né? E a gente às vezes pensa, é charlatanismo, e pega de algumas fontes para ler sobre o espiritismo, sobre outras religiões, algumas críticas, e você nunca tem oportunidade de conversar com alguém que participa, que vai e que conhece. Isso. Então acho que quem tem curiosidade religiosa deve livremente ir atrás das suas respostas. Né? E até estudar outras religiões, até para você conhecer, porque o conhecimento é importante, até para você poder argumentar e decidir o que é melhor mesmo, Exato, né? porque a nossa inteligência nos leva ao caminho correto, né? A gente tem verdade. essa liberdade, a gente deve usar essa faculdade para isso. E aí, então agora você está engajada no centro.
E a sua família não estranhou, não complicou um pouquinho a sua vida? Um pouquinho, aos poucos, né? Acho que a gente tem que explicar o pouco que a gente já sabe, porque quando você se envolve, você percebe o quanto você tem a aprender. Isso. Eu sei muito pouco, então eu sei que a minha vida inteira eu tenho ainda um caminho a percorrer muito longo de estudo, de conhecimento. Sim. Isso vai levar um bom tempo ainda, né? É verdade. E também a família, quando ama de verdade, ela aceita essas mudanças, essas experiências que são experiências produtivas, né? Benéficas para o nosso crescimento. Eu sempre tive algumas curiosidades, como conhecer a vida do Chico Xavier, que eu sempre ouvia falar. Nos anos 80 tinha as mensagens do Chico Xavier, e eu tinha essa curiosidade de conhecer quem foi, porque quando eu me interessei pelo Espiritismo, ele já tinha desencarnado. Então, onde procurar essas informações? E descobri mais um ser humano maravilhoso e continuo estudando, né, para saber mais. É verdade. E você está conhecendo também um espírito, que é a irmã Luísa, que também trabalhou em favor da coletividade, né? Ela colaborou para que mais pessoas pudessem ser felizes, pudessem ser auxiliadas. Isso é importante. Então vamos falar desse centro que ela deixou, né? Esse trabalho, como funciona, o que é esse centro, onde ele está, enfim. Né? Começou em 1910, exatamente há 100 anos, né? Ela começou, na verdade, o atendimento antes de formalizar. Ela começou a atender as pessoas em casa. Então, primeiro, ela ajudou um advogado, que era o doutor Loureiro, na época. Ele tinha câncer no rosto e ele também foi desenganado pelos médicos na época. E ele foi procurar a ajuda da irmã Luísa. Ele tinha ouvido falar que ela conversava com as pessoas, ajudava, enfim. E aí ela recomendou o tratamento com a água fluida, né? Água fluidificada. Foi o que ela fez lá no pé dela. E ela recomendava para todo mundo, para que fizesse também prece. E que essa enfermidade passaria. E aí ela começou a atender as pessoas em casa, só que às vezes o atendimento começava cedo e ia até muito tarde, né? Nos registros da época contam que ia até altas horas da noite, ela trabalhava ajudando o marido, era difícil, né? Então a família perdia um pouco a privacidade em casa. Então essas pessoas que tinham mais posses na época, né? Dr. Loureiro e mais um outro coronel, eles compraram um terreno no Largo São José do Belém. Então eles construíram uma casa lá que seria a sede do centro. Certo. E ela atendia as pessoas lá. Então ela começou esse trabalho, só que ela era muito criticada na época. Uma mulher fazer tudo isso sozinha, naquela época, espiritismo que as pessoas não conheciam, era um absurdo. Então a própria igreja que fica lá, né, os sacerdotes criticavam ela em alto e bom som na praça pública. Né? Tem registros da época que provam isso. Ela era herege, possuída, né, etc. E ela não ligava. Como como o trabalhador na seara do bem, né? Ele padece, ele sofre, e assim, muitas vezes anonimamente, que é o caso desse espírito, né? Porque hoje nós estamos tomando conhecimento desse trabalho, dessa tarefa, desse empreendimento, porque é um empreendimento, né? E uma vez eu ouvi o doutor Hermínio de Moraes falar, que eu acho que isso é valiosíssimo. Ele diz assim, as pessoas mais importantes são aquelas que são anônimas, porque elas é que fazem o trabalho mais braçal, o trabalho mais difícil, né? É um capítulo do livro que chama Personagens Escondidos no Anonimato. Que era ela, né? E o que ela inspirou os outros que se seguiram, né? Sem destaques. E aí o centro, então, ficou lá no Largo São José do Belém, até que em 1918 a atividade do centro cresceu tanto, né? Que eles tinham que comprar um outro lugar maior e construir um centro um pouco maior. E então eles foram para a Rua Martim Afonso, que é adjacente ali ao Largo São José do Belém, é pertinho. Então o centro funcionou lá até o final dos anos 60. Então ela impulsionou as atividades desse centro, que tinha duas vertentes, a parte social, que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, e a parte de ensino, de assistência espiritual. Então eram duas coisas separadas, mas juntas, né? Então, e ela impulsionava. É interessante que ela era uma pessoa que tinha vindo de uma outra religião, mas ela conseguiu formar cursos, é isso? Ela dava curso? Já tinha essa área de ensino. Não era ela que dava esses cursos. Mas ela possibilitou isso. Possibilitou isso, que as pessoas conhecessem também, né? Por via do conhecimento,
né, abrisse um pouco a sua mente para a doutrina espírita. Né? Imagina, isso também na época era uma coisa super difícil. Exato, né? porque como falar de alguma coisa, né, que as pessoas, muitas condenavam. Né? Então no registro da época também, alguns cursos, algumas sessões tinham mais de 200 pessoas numa sala. Então, na época, né, quando a gente está falando de década de 20, assim, é bastante gente, né? Lá na Zona Leste, né? Era bastante gente. Muito bom. Você quer se tornar um divulgador da doutrina espírita? Ajudar a TV Mundo Maior a crescer e a levar essa mensagem a mais pessoas e com maior qualidade? Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos conversando com o Marcos. Estamos de volta com o Repensar. Nós estamos aqui com Marcos Camargo Júnior, falando do livro Luísa de Abreu Andrade, 100 anos de luz no caminho. É um livro que conta a história do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade no seu centenário. Na comemoração ao seu centenário, o Marcos trouxe esse livro, trazendo toda a história do centro. É muito interessante. Bom, Marcos, a gente falou de como começou o centro, né? Da dificuldade da irmã Luísa, enfim. Agora vamos falar de hoje, do centro hoje, né? O que ele está proporcionando à população, enfim, às pessoas que o frequentam. O centro está nessa sede que é na Rua Evaristo da Veiga, número 93, lá no Belenzinho. Ele está desde 1970. Naquela sede da Rua Martim Afonso teve que sair, porque construíram uma rua lá, final dos anos 60. E ele está lá e tem uma série de atividades que acontecem. Não é um centro muito grande, mas é um trabalho fantástico. Desde a primeira visita eu fiquei encantado com o que eles fazem. Com poucos recursos é possível fazer muito, né? Então, além da assistência espiritual e dos cursos, tem a alfabetização para a terceira idade, tem o bazar, que ajuda a manter as próprias atividades do centro. Então, é um trabalho incrível, com muita gente abnegada também, né? Como a irmã Luísa tinha inspirado, de certa forma, muita gente que ajuda e não aparece. Tem um trabalho muito legal com os jovens, né? O grupo de jovens que já funciona há um bom tempo e faz aí bastante sucesso, entre aspas, né? Entre as crianças. Né? Assim, o Centro Espírita, eu acho que é o que vai colaborar para essa transformação do mundo, né? É evidente que todas as outras religiões também contribuem, né? O diferencial da doutrina espírita é que ele te mostra as consequências dos seus atos de hoje, né? E é isso que vai transformar o jovem, né? É verdade. Eles têm oportunidades não só de aprender mais sobre a doutrina espírita, mas sobre cidadania, sobre o que é importante para todo mundo, né? Saúde, cidadania, direitos e deveres. Isso também é ensinado lá e praticado. Né? E você vai levar essas criaturas, né, a se doarem, que é o que está precisando hoje, né? A gente está muito no eu, uma coisa de egocentrismo, só me preocupo com as minhas coisas, com o meu interesse, enfim. E o Centro Espírita está trabalhando para isso, né? Então é importante. Próximo lá do CEPAC tem uma comunidade que é bastante carente e que o centro está sempre disposto a ajudar, né? Tem a doação das cestas básicas, tem o curso para as mães, tem o cuidado com as crianças, tem a orientação espiritual, né, para quem quer, para quem deseja, para quem não deseja, tudo bem. Né? Então, sempre de portas abertas. No final do ano tem uma festa de Natal, que mais de 100 crianças são, né, beneficiadas com aquele kit de Natal, que é uma roupa, um brinquedo. Então, esse foi o primeiro evento que eu participei, né, e que foi as boas-vindas, né, a porta de entrada. Também tem festa na Páscoa, no Dia das Crianças, então incrível. É uma coisa, é um trabalho que é muito sério, que é árduo, porque é um trabalho árduo. Até para você conseguir manter, porque é difícil manter uma instituição desse tipo, né? Porque você depende de doações, você depende da colaboração de voluntários, né? Você depende só da ajuda, né? O centro depende só da ajuda de outras pessoas, né? A ideia de escrever o livro também é uma forma de contribuir, porque toda a venda, né, arrecadada, né, dos livros
ela é revertida para manter as atividades do centro. E realmente é uma grande dificuldade. Né? Porque é o que a gente também tem aqui. A gente também faz essas solicitações ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte da rádio, por conta disso. Porque não é fácil manter uma instituição que faz o bem. Porque até porque, né, Marcos, não dá muita audiência fazer o bem, né? É verdade. Não é? Eu que sou jornalista, sei que a má notícia é boa notícia, né? Isso. Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda tem esse hábito de estar mais ligado ou dar mais atenção àquilo que choca, àquilo que agride, do que àquilo que faz bem, né? Então, a gente precisa mudar essa situação. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo também. E o trabalho do centro está nesse caminho, né? Isso, cada um com o seu público mais próximo. Acho que isso que é o importante. Divulgar esse tipo de trabalho para que as pessoas possam se beneficiar e possam agir. Porque também está faltando um pouquinho de ação para nós. De mobilização e ação, né? Isso, né? Porque a gente está tendo... O plano espiritual está dando informação para nós através de vários segmentos, de médiuns, né, de até cientistas, toda a informação a gente está recebendo. O que a gente precisa pôr essa informação em prática, né? É verdade. Para acontecer essa mudança, a gente tem que começar a fazer mudança. Né? E começa pela gente. E eu queria deixar um recado, né, também, porque a gente está preparando já a segunda edição do livro. Ótimo. Por quê? Essa primeira edição ela foi feita com as informações do centro e algumas entrevistas. Sim. E muitas pessoas que a gente foi descobrindo depois, em palestras, nos contatos, que participaram do centro em décadas passadas, né? E ainda estão encarnadas, ainda estão vivas e podem contribuir. Então, a partir do segundo semestre, eu vou me dedicar a entrevistar essas pessoas para a gente conseguir complementar o livro. Ele é bem fininho, né? Então, a gente precisa fazer uma edição agora um pouco mais completa, né? Verdade. Então, eu gostaria que você desse mais uma vez o endereço. A gente vai dar o telefone também, né? Ok. Para o CEPAC. conhece ainda. O CEPAC é o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Ele fica na rua Evaristo da Veiga, número 93, lá no Belenzinho. É uma travessa da rua Catumbi, perto da Celso Garcia. Então, é um lugar assim fácil de chegar. De fácil acesso. O telefone é 2291-5221. Isso, e tem também o blog, né, para quem quiser acompanhar online, ainda não tem site, mas tem o blog, que é o www.cepacblog.blogspot.com. Muito bom. A gente precisa mesmo divulgar essas coisas boas da vida, né? Esses trabalhos de beneficência, né? Para com o próximo, porque é isso que vai fazer com que a gente transforme o mundo, né? Exato, e convidar também as pessoas que assistem, né, o Repensar para conhecer o trabalho do centro, que sem dúvida tem muito da irmã Luísa até hoje lá no CEPAC. Nós agradecemos muito a sua participação, viu, Marcos? Foi uma alegria tê-lo conosco, né? Eu que agradeço em nome de todos os que trabalham, que estão lá no CEPAC, né, todos os dias. Agradeço em nome de todos. E quando você tiver o segundo, você volte. Volto. O Repensar fica por aqui. Se você quiser enviar alguma sugestão, escreva pra gente, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser também adquirir essa obra, entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!